Agora a gente vai falar sobre espaço entre elementos, que é uma das dúvidas mais frequentes quando você, por exemplo, quer espaçar um título de um subtítulo ou de um subtítulo para um texto. Essa é a dúvida que muitos designers têm e aí a gente vai abordar nessa aula algumas práticas, tá? Então, só para recapitular um pouco, a gente vem falando da hierarquia tipográfica com tamanhos, pesos, cores e o último tópico era espaços, que foi destrinchado em outros tópicos também, né? Line height, line length, né? Que é a largura do parágrafo, letter space e agora a gente vai falar sobre o último ajuste que você deve fazer na sua composição tipográfica para ter um resultado bem satisfatório, que são os espaços entre os elementos, tá? E aí a gente vai voltar a utilizar a escala de 4 ou 8 dPs. Isso aqui é fundamental para a gente ter essa noção de espaçamento de elementos, tá? Antes da gente aplicar isso na prática aqui, eu quero falar para vocês que a maneira como a gente pensa no espaço entre elementos, ela tem muito a ver com aquele princípio da Gestalt de proximidade, né? Então, tudo que se relaciona entre si, eles devem estar mais próximos. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa composição, o título e o subtítulo, geralmente eles são mais próximos um do outro, porque o título é o que chama a atenção da pessoa, o subtítulo é o que geralmente explica um pouco mais de detalhes do que o título queria dizer, tá? Para complementar. Então eles naturalmente têm mais proximidade um com o outro. Agora, os textos que vêm após disso, né, o texto de corpo ali, ele não tem tanta proximidade com o subtítulo e nem com o título. Então, com isso você já começa a pensar, pô, se eles não têm tanta proximidade, então o espaço entre eles pode ser um pouco maior também. E é assim que a gente vai usar a escala de 4 e 8, aplicado com esse princípio da Gestalt nas nossas composições. Por exemplo, aqui, ó, fiz um ajuste fino, olha como a animação mostra para você a mudança, tá? E eu apliquei 16 pixels do título para o subtítulo, 24 do subtítulo para o texto de corpo, 40 do texto para as informações auxiliares, porque são informações auxiliares, elas não têm muita relação assim com o todo, elas estão ali para servir a um outro propósito, né, para ajudar em algumas outras coisas, então o espaço entre elas pode ser maior. Só que o espaço entre essas duas informações auxiliares se relacionam, porque são duas coisas com o mesmo objetivo. Então eu também trouxe 16 pixels para ser o espaço entre eles, tá? E é dessa maneira que você precisa pensar nas suas composições, e isso não vale só para tipografia, isso vale para qualquer tipo de composição dentro do design. Então usa esse princípio da Gestalt aliado à escala de 4 e 8 para espaçar os seus elementos. E aí você não vai se preocupar nunca mais e não vai ter dúvida nunca mais de como que isso é feito, tá? Então, assim, é uma aula simples, mas é realmente extremamente necessária que você veja isso e entenda esse conceito, tá? Então, se você gostou, tem outras sugestões aí, não esquece de comentar, de avaliar a aula e a gente se vê na próxima. Até logo!